estava ali. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Dando início, aos nossos estudos, do tema dedicado ao evangelismo pessoal, sendo que na última aula nós conversamos sobre a maneira de iniciar e manter uma conversa com pessoas não convertidas. Hoje nós vamos falar sobre criando um espaço espiritual, criando um espaço divino com o não convertido. E nossas leituras básicas, a primeira está lá em João capítulo 4, do 4 ao 42, e nos diz o seguinte: E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas um deles perguntou: O que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa, e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: Agora já não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nossa outra leitura está lá em Mateus 9, do 9 ao 13, que nos diz o seguinte: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Nossa outra leitura está lá em Mateus 11, 19, que nos diz o seguinte:
Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Nossa introdução. Uma das coisas importantes de criar um espaço espiritual, divino, com uma pessoa não convertida é evitar discutir, ou ainda evitar uma atitude crítica em relação a ela, gerando desconforto e resistência. Nosso desenvolvimento. Para isso é necessária segurança interna, vale dizer não sentir ameaçado pelas ideias da outra pessoa. Em vez de sentir que tem de defender ou até impor suas próprias ideias ou ideologias, use-as da outra pessoa para sondar melhor o coração dela e identificar aonde suas ideias levam. E a nossa conclusão. Você precisa morrer para si mesmo. Deixar de lado as próprias ideias e preconceitos para que assim possa criar um espaço aberto no qual a outra pessoa possa conversar sobre Deus e levantar perguntas e indagações sobre ele. Quebra-gelo. Sugestões para iniciar uma conversa e criar o espaço já mencionado. A. Pergunte o que a pessoa gosta de fazer em seu tempo livre aos domingos. B. Pergunte sobre a sua experiência com igrejas, procurando ouvir o coração dela ainda mais se a experiência não foi positiva. C. Pergunte a opinião dela sobre a filosofia de vida de alguém que aparece na conversa ou de alguém que está nas notícias ultimamente. D. Se a pessoa tem qualquer fé ou filosofia de vida, honestamente procure entender melhor as ideias dela. Caso haja mais de um não convertido na conversa, envolva-os também para comentarem. Use a frase: eu me pergunto por que as pessoas pensam desse ou daquele jeito. Deixe a dúvida pairar no ar e aguarde aguarde para ver o que a outra pessoa tem a dizer. Pergunte onde a pessoa se encontra em sua peregrinação espiritual. É a nossa partilha. Vamos conversar e interagir. O que você entende por espaço espiritual ou espaço divino? Outra, o que podemos extrair do texto de João 4, do 4 ao 42? Outra, de acordo com Mateus 9, do 9 ao 13, o que aprendemos? Outra, qual a orientação presente no texto de Mateus 11, 19? E outra, considerando nossos quebra-gelo, os textos básicos do estudo, que atitude concreta, ou atitudes concretas, devo tomar para criar um espaço espiritual considerado um espaço espiritual, um espaço divino com não convertido, Que Deus os abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Shalom Adonai, Deus te abençoe. Fique com Deus.